Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que tem um papo muito interessante sobre uma das principais feiras do Espírito Santo, que é uma feira de mármore e granito que acontece em Cachoeiro. E eu vou conversar com uma pessoa que toca essa feira e está recebendo um legado dessa feira, na verdade. Daqui a pouco você vai entender por quê. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para onde você quiser usar. Então, se você quer mais informações, é só você ver os contatos da Fornexus aqui nos comentários fixados desse vídeo. Chamo a sua atenção também para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, confortáveis, bonitas, com excelente qualidade. Então você entra lá no site da Ripple, faz as suas escolhas, tem camiseta, tem bermuda, boné, tem uma linha feminina também, faz lá as suas escolhas, enche o seu carrinho e na hora de pagar você vai ver que não vai ficar tão caro assim. E tem ainda um desconto de 20% com o nosso cupom EDUCA20. As informações todas do cupom, de como acessar e como ganhar o descontado estão aqui também nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, espalhar, compartilhar esse vídeo por aí, ver os outros vídeos também, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Quanto mais gente conseguir assistir os nossos vídeos, mais a gente vai conseguir crescer e mais a gente vai trazer gente legal aqui para contar histórias legais aqui no Edcast. A gente também está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então você está lá no engarrafamento, na terceira ponte, está difícil para chegar em casa, coloca o Edcast no carro, vai passar rapidinho. Vai fazer aquela atividade física, coloca o Edcast, que aquele sofrimento vai passar muito mais rápido. E a gente também está no canal 525 da NET na TV Ambiental. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não ouvir e não assistir o Edcast. Agora a gente conversa com a Flávia Milanese, que está aqui, é responsável pela feira de mármore e granito, a Cachoeiro Stone Fair, que é uma feira de mármore e granito famosíssima aqui no estado, uma das referências no país de feira de mármore e granito, junto com a Vitória Stone Fair, que acontece em Vitória, mas tem esse período aqui que acontece em Cachoeiro, que gera muito negócio, né, Flávia? A Cachoeiro Stone Fair é a feira mais tradicional do setor de rochas na América Latina, né? A gente faz a feira desde 1989. A Cachoeiro bate a de Vitória? A Cachoeiro Stone Fair. A história começou com a Cachoeiro Stone Fair. Na capital secreta. Então, assim, em 1989, enfim, né, com a oportunidade que se abriu, a Cecília, minha mãe, ela deu início a essa história aí, né? Como é que foi isso, Flávio? Desculpa te interromper, porque você já citou a Cecília, eu ia deixar ela para mais para frente. Mas como você já citou, a Cecília, assim, todo mundo conhece a Cecília Milanese, porque ela sempre esteve à frente das feiras de mármore e granito aqui, né? Sempre foi muito ativa. Mas aí você está falando, começou lá em 89. O setor é um setor extremamente machista, só tem brucutu, né? No setor de mármore e granito. E ela é uma mulher comandando uma feira dessa importância, com esse volume de negócios, com esse volume de expositores. Você acompanhou um pouco dessa trajetória. Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Assim, eu resgatando na minha memória, né? Para mim sempre foi uma coisa muito tranquila, assim, né? A Cecília trouxe para a gente isso como ela conquistou um espaço, né, com muita credibilidade, com muito trabalho. As pessoas, é lógico que eu imagino que lá no começo deve ter sido muito difícil, assim. Ela conta muitas histórias pra gente, não de dificuldade por ser mulher nem nada, mas por dificuldade de saber o que estava fazendo. Era muito novo para ela também. Então, quando ela decidiu começar com a Cachoeiro Stone Fair, foi aqui na feira do mármore e granito, feira internacional do mármore e granito, né? O Cachoeiro Stone Fair veio depois, assim. Mas a Feira Internacional do Mármore e Granito, quando ela começou com aquilo ali, era um setor totalmente novo para ela, assim, tanto a parte de eventos como o setor de mármore e granito. Então a gente tem muitas histórias que ela conta para a gente, assim, de... nossa, mas eu para ter ideia, a primeira feira que ela marcou, a primeira data, foi no dia de finados. Então, assim, como é que você faz uma feira num feriado de finados, né? Então, as pessoas precisam se
programar, precisam ir, enfim. Então tem um monte de bastidor, assim, que de fato a gente vê que é uma história construída com muito trabalho, com muita dedicação, mas que ela soube administrar isso muito bem, assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, ela deve ter passado por alguns percalços aí no meio do caminho em relação a essa questão de ser uma mulher, né? Tocando isso, nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, né? Hoje a gente já sabe que tem espaço e tudo, mas naquela época, sim. Tem espaço? Tem. Já sabe que tem espaço? Tem. Assim, é claro que a gente briga por isso e luta para ter cada vez mais. É lógico que se a gente for comparar, né, as oportunidades, a gente sabe que a mulher ainda tem um caminho muito longo ali para percorrer, para batalhar por isso, né, embora a gente não precisasse, mas a gente sabe que sim. Mas eu também vejo já, assim, eu já consigo ver muitas mulheres com espaço de destaque, que estão sabendo administrar, que estão sabendo conduzir, sabe? Mesmo nesse setor, que é um setor... E também não só no mármore e granito. A gente está falando da Cachoeira Stone Fair, que está aqui na beira, né? Independente de quando for esse vídeo para o ar, ou quando você que está assistindo aí a gente, quando você assistir esse vídeo, independente disso, a gente está gravando aqui perto da Cachoeira Stone Fair. Mas independente disso, você tem outras feiras também, né? Tem Mac Show, que vocês fazem também, Feira do Vinho, que a Evelyn citou aí pra gente antes e tal, né? Falando especificamente do mármore e granito, assim, primeiro, antes de eu completar com as outras feiras, a gente está vendo uma segunda geração vindo, né? É o meu caso e o caso de muitas empresas do setor, né? O setor de rochas, ele tradicionalmente é familiar, a maior parte das empresas é familiar, e a gente está vendo, assim, se eu tiver, né, puder falar, assim, eu acredito que a primeira geração realmente... desbravou. Eu não lembro, assim, né, de mulheres ali atuando e tal, mas hoje, já com essa segunda geração, eu já conheço várias que estão à frente das empresas, né, então a gente tem muitas que estão tomando conta. Tem a Renata Malenza ali na Brasigran, que faz um trabalho brilhante, tem a Mariana da Pemagran, que também faz um trabalho muito bacana, tem a outra Mariana da Super Clássico. Então, assim, a gente já vê uma participação muito maior, sabe? Então, assim, lógico que enfim, a gente sabe das batalhas do dia a dia, dos desafios, mas tem espaço, sim. Eu acho que a gente está abrindo, né? Está começando. Conheço muitas que já estão atuando de forma brilhante nesse setor, em outros, mas a gente sabe que é um caminho aí que a gente tem que percorrer, né? E aí, falando um pouquinho dos outros eventos, né? E também com essa participação da mulher, enfim. A gente faz a Mac Show, que é uma feira de metal mecânica, que também não tem nada a ver com o universo feminino, pelo menos o universo feminino tradicional que a gente conhece do dia a dia, porque a mulher está em tudo quanto é lugar e tem que estar em tudo quanto é lugar mesmo, é isso aí. E eu vivo mais o setor de rochas, né? Então, para mim, hoje, quando eu analiso entre um setor metal mecânica e um setor de rochas, eu vejo que tem uma participação bem expressiva ali, né, no setor de rochas. O metal mecânico, ele ainda todos eles são predominantemente masculinos, mas eu acho que a gente está num caminho aí, a gente vai lutar por isso e vai trabalhar para isso, claro, né? No vinho também a gente tem uma série de empresas familiares. A gente faz a Wine South America, que é a gente está na terceira edição. A terceira edição vai acontecer em setembro, em Bento Gonçalves. E ela já E é a Milanese que faz? Sai daqui de Vitória e faz lá? A gente tem uma equipe lá, né? É mesmo? Então a gente tem uma equipe lá. Também tem uma gestora do evento também, que toma conta lá. Então, a Jussara, que trabalha com a gente. Também uma mulher que está à frente ali. Legal. E já assim, a gente está indo para a terceira edição e já é a maior feira de vinhos da América Latina, né? E aí, por que a Milanese em Bento Gonçalves fazendo uma feira de vinhos, né? Da onde surgiu? Então, voltando um pouquinho na história. A Milanese, ela foi fundada pela Cecília e o Wilson, meus pais, lá em 1989, com a Cachoeira Stone Fair. Depois foram agregando outros eventos, né, ao portfólio. Foi tendo a experiência, foi vendo como é que funciona, como é que é a feira. Dá para fazer, de repente, uma feira de uma outra coisa. Então, e aí foram emendando, né? A gente já fez feira do segmento de bares e restaurantes. A gente já trabalhou com a Vitória Stone Fair, que a primeira edição dela foi em 2003. Então, a gente, em 2023, está comemorando 20 anos.
anos. Legal. Então, você imagina que Cachoeiro tem mais de 30, deve estar com 32, alguma coisa assim. Então, a gente fez durante 12, 13 anos a Feira de Cachoeiro, depois a gente veio para a Feira de Vitória, né? Mas aí a Mac Show, ela comemorou 15 anos esse ano. Legal. Então, assim, são feiras realmente de calendário já, né? Tanto no Espírito Santo quanto quando você fala da Mac Show esse ano, ela, nessa edição comemorativa, ela surpreendeu, assim. Ela bateu todos os recordes de visitação, de números de expositor, de satisfação, e a gente aumentou o espaço expositivo dela no pavilhão de Carapina. Então, assim, ela ganhou uma representatividade nacional que até então ela não tinha, né? Mas você não acha que isso é um pouco de demanda reprimida da pandemia, 2 anos sem feira? Você não acha que teve um pouco disso? As pessoas ávidas, assim, por participar de eventos assim? A gente passou, esses 2 anos da pandemia, eles foram bem complicados para o setor de eventos, né? Assim, para todo mundo, né? Todo mundo, enfim, né? A gente sabe da dificuldade que foi esse período, mas falando de atividades, o setor de eventos, ele sofreu muito, né? Porque foi um dos que mais sofreu. Que foi a parte impactada, né? E aí as empresas precisaram se adaptar, elas estavam acostumadas. O que foi, cara? Cara enjoado. Elas estavam acostumadas a ter aquele calendário tradicional de participação em feiras, de repente aquilo foi rompido, e eu imagino que na cabeça delas o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou chegar no meu cliente, enfim. Então, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, né? Todo mundo teve que olhar para dentro e falar, peraí, o que eu tenho que fazer, né? Você teve que fazer isso? Com Você já estava à frente certeza. da Milanese? Já, eu até estava conversando com a Evelyn, né, vindo para cá. Eu assumi a diretoria da Milanese. Eu tô na Milanese acho que já deve ter uns 10 anos, assim. Eu sou formada em Direito, tentei ir por esse caminho. Trabalhei no Ministério Público, trabalhei no Sebrae como assessora jurídica e depois falei, não tem jeito, eu tenho que voltar. Você sabe que é engraçado, a gente bateu um papo aqui com a Lívia, da Lojinha da Lívia. Não sei se você conhece. A Lojinha da Lívia é a maior papelaria virtual do país. E ela é aqui de Vila Velha. E ela montou meio que como um hobby, começou como um hobby, virou um grande negócio. Assim. Ela já está expandindo, já está crescendo. E ela falou, não, eu queria fazer direito, eu queria ser juíza. Eu queria ser promotora. E ela falou que na família dela, a mãe dela, eu acho que era servidora pública, não sei o que e tal, eu queria isso. E ela escolheu um caminho que é completamente diferente do servidor público, né? Que não tem estabilidade, não tem garantia nenhuma, ela depende dela mesma. É engraçado isso, né? Não, e é engraçado porque, assim, desde que eu me entendo por gente, a Feira de Cachoeira, ela traz muitas memórias pra gente, assim. Eu lembro que a gente era com 5, 6, 8 anos de idade, estava lá na Feira de Cachoeira, enquanto mamãe e papai estavam trabalhando, montando, a gente estava andando de patins pelo parque. Então, assim, a gente viveu isso. E aí, quando você perguntou dos desafios e tal, eu não sei, assim, eu acho que tanto papai quanto mamãe passaram a parte boa pra gente, sabe? Dessa alegria de trabalhar ali. Mas os perrengues vocês não viram, né? A gente, assim, eu sempre vi os dois trabalhando com muita dedicação e com muito amor por aquilo que eles estavam fazendo, assim. Não era uma feira que eles estavam organizando, sabe? Era, tipo assim, era trabalhar pelo desenvolvimento do setor. E eu acho que isso eles passaram muito, assim. Hoje na Milanese trabalha, né? Eu e meus 2 irmãos. A gente está na gestão da empresa. E é muito engraçado porque isso foi de uma coisa muito natural, assim, sabe? É isso que eu ia te perguntar, como é que você começou isso? Como é que você descobriu isso, né? De querer tocar a empresa da família e essa empresa de eventos? Então, quando eu comecei a ter idade para trabalhar, né? Sempre assim, vai lá ajudar, né? Vai lá trabalhar para você ver como é que é difícil e tal. E aí a gente entrou na empresa, né? Sem essa perspectiva de falar, nossa... Sem carteira assinada, e depois, sem salário, sem nada. Exatamente, porque o pessoal gosta de falar que só tem o bônus, né? Mas quem sabe, assim, eu costumo dizer que a empresa familiar, é lógico, né? Assim, quando você tem amor e quando você gosta daquilo que você está fazendo, cara, é um super mega presente. Mas tem muitos desafios. Você trabalhar com a família envolvida tem que ter uma sabedoria muito grande ali, né? Porque a gente briga, a gente discute, mas eu acho que a base, né? Tem que ter a base. Tem que ter a base do respeito, tem que ter a base da confiança. E aí, quando você tem isso, você trabalha com a sua família, é a melhor coisa do mundo. Porque você sabe que está todo mundo ali, todo mundo vai trabalhar pelo aquilo que vocês estão construindo. Então, assim... Depois que você acha o caminho, não tem coisa melhor, assim, mas de fato é difícil, assim, no começo, né, até você entender. E eu lembro que tinha coisas que eu não concordava e aí eu ia lá para ajudar.
E aí eu fui crescendo, fui falar, não, mas por que é assim? Por que faz não sei o quê? Eu falava, não quero trabalhar com eventos, não, é muito difícil, a gente tem, né, problemas, dificuldades, eu falava, não quero trabalhar com isso, não. Aí eu falei, não, eu vou fazer direito, né, pensei, vou lá fazer meu concurso público, enfim. Você pensou em fazer um concurso público? Eu tinha vontade de ser promotora, né? Mas nunca cheguei assim a fazer o concurso público, né? Eu acabei me apaixonando pela parte de consultoria jurídica, e aí fui trabalhar, mas eu vi que também não era isso que eu queria, não. Mas eu acho que foi muito importante essa minha saída da Milanês, onde eu fui oficialmente começar a trabalhar, onde eu tive minha carteira assinada, onde eu precisei, né, ter aquelas coisas de, olha, você tem... não que eu não tivesse na Milanês naquela época, mas eu acho que me fez muito crescer profissionalmente, de você ter... você não ser filha, sabe? Assim, me ajudou muito a entender que tem horas que a gente tem que abrir exceção de algumas coisas. Então, assim, me fez crescer muito. E aí, a minha mãe me fez o convite para eu voltar. Ela falou, não, você não vai ficar trabalhando em... enfim, como né, consultoria. Você quer, você gosta? Eu falei, cara, eu gosto muito, né? Porque eu nunca me desliguei mesmo, assim, da Milanês. Eu sempre, então tá, então tô lá trabalhando com direito, mas na época da feira eu tiro 5 dias e vou lá trabalhar na feira, sabe? Então sempre foi uma coisa muito presente, de uma forma muito natural. Eu tentei sair, mas não teve jeito. Foi sugado, puxada para dentro. Não teve jeito, assim. E, de fato, é uma coisa muito natural, assim. Eu gosto muito. E essa coisa de trabalhar em prol de um setor, em ajudar, né, a promover um setor, eu acho que isso eles passaram muito bem pra gente, sabe? De você não faz uma feira. Então, assim, você imagina que no setor de rochas a gente atua há mais de 30 anos. Né? Então, na metalmecânica com 15 anos, né? Então, assim, de fato muito tempo você envolvido no setor, sabe? Beleza, trabalhar pelo bem do setor, não sei o quê, mas dá grana também, né? Não, tem um retorno, né? Não, claro, assim, mas é muito desafiador, sabe? A gente tem algumas dificuldades, né? E que a gente trabalha muito para superar isso. Hoje o Espírito Santo ele precisa de um espaço de eventos, né? Não tem, né? Então, não tem. A gente tem o pavilhão de Carapina, né? Mas quando tem uns planos aí para expansão. Tem. E a gente batalha muito por isso, porque, de fato, os nossos eventos e o potencial que o Espírito Santo tem, né? Um estado belíssimo, que é ali muito bem localizado estrategicamente, dá para a gente fazer muito mais coisa, né? E o setor de eventos, ele é muito importante, assim. Você imagina quantas pessoas... Para Cachoeiro Stone Fair, a gente está esperando um público de 17 mil visitantes. Então, você imagina, essas pessoas, elas vêm ao estado de alguma forma, seja de carro, seja de transporte aéreo, elas precisam se deslocar a Cachoeiro, elas precisam ficar em algum local, elas precisam se alimentar, elas movimentam serviço, sabe? É uma coisa que o setor de eventos, ele realmente movimenta uma série de atividades correlatas. Aí você não tem um aeroporto de médio porte, pelo menos em Cachoeiro, para receber, aí você não tem rodovia pronta para que dê a segurança para o cara chegar em determinado tempo, aí você não tem uma estrutura hoteleira no lugar que vai comportar e receber 17 mil, 20 mil, 30 mil pessoas num evento. A gente acredita muito assim, a Cachoeiro está com uns planos bem legais, né? Então, tem agora um pavilhão novo sendo construído, né? São quase aí 10 mil metros quadrados. Que vai ser o maior, de área, falou, né? O maior pavilhão coberto do Espírito Santo. Tem um aeroporto que tem planos ali de fazer um investimento para que ele já funciona, né? Já tem uma movimentação, mas para que ele possa receber, né, outros tipos de aeronave que possa... De maior porte, com mais estrutura. Né? Então, assim, tem projetos. Existem algumas coisas de hotéis que estão ali na iminência de acontecer. Então, assim, o Espírito Santo também, aqui falando da capital, né, e falando, na verdade, ali do centro de eventos da Serra, também tem planos para que ele seja modernizado e tudo. E, assim, esse talvez seja o nosso maior gargalo. Né? Hoje os eventos que a gente faz, os eventos que a Milanês traz para o Estado, eles já ocupam todo o espaço.
Então a gente fica muito limitado, né? E até mesmo assim, infraestrutura, né? Porque a climatização acaba sendo provisória, né? Então, assim, isso é muito... as pessoas que estão acostumadas a participar de feiras em São Paulo, no exterior, quando elas acabam sentindo, né? Claro, então, por mais que a gente trabalhe para proporcionar um ambiente ali ideal, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito nisso, né? E tudo isso é para fechar negócio, né? É para fechar negócio. É para fechar negócio. A gente fala que as feiras, né? São 3, 4 dias que acontecem ali, mas ela movimenta... a feira é meio que a cereja do bolo, assim, sabe? Porque a partir do momento... A gente começa a promover um evento um ano antes, né? Então, ali você já lança, você já começa a movimentar. A gente tem um fluxo falando especificamente do setor de rochas, a gente tem um fluxo de pessoas, né, de fora do país que vem a Vitória, que vem a Cachoeiro durante o ano para comprar, que é absurdo, né? Isso tudo, claro, tem esse trabalho do setor que é muito forte, mas você tem um trabalho de promoção também, né? De dizer, olha, de fato é aqui no Brasil que você vai encontrar as pedras mais... aqui no Espírito Santo que você vai encontrar. Pode ser lá do sul da Bahia, pode ser do norte de Minas, não sei o que e tal, mas aqui que está tudo concentrado. Né? O Brasil hoje ele é o 5º maior produtor e o 5º maior exportador de rochas no mundo. E o Espírito Santo, ele tem aí 80% de tudo que é exportado sai daqui. Daqui do Espírito Santo. Sai daqui. Então, assim, a gente é um setor que representa 10% do PIB capixaba, sabe? Então, uma... Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E quando você fala... o Brasil, quando você fala no exterior da pedra natural brasileira, a referência. É referência, porque o Brasil, embora ele seja o 5º maior produtor... Saúde. Desculpa. Não, que isso. embora ele seja o 5º maior produtor, o Brasil é o que tem a maior variedade de pedras no mundo. Então, são mais de 1.200 tipos. Então, cada vez que você vai na feira ou cada vez que você visita uma indústria, diferente. É uma pedra nova. Então, assim, é de fato... Um setor onde o Espírito Santo, né? O Brasil tem um destaque e o Espírito Santo vai quase que... Gente de quantos países vem para cá? A gente tem, assim, a Feira de Vitória, ela é uma feira mais internacional, né? A Feira de Cachoeira, ela movimenta muito o mercado interno, né? De rochas, né? Aquele mercado de dia a dia, sabe? Aquele consumo mesmo que você tem... enfim, de construção, né, de piso. Então, a Feira de Cachoeira movimenta muito isso, apesar da gente registrar uma participação internacional, né? A Feira de Vitória... Geralmente, Cachoeira, a gente tem visitantes aí de 15, 17 países, tá? A Feira de Vitória, historicamente, a gente tem visitantes de 60 países. Nossa Senhora. Né? Então... Obviamente, você fala essas línguas todas, né? Inglês, italiano, espanhol, francês, árabe... Não. Russo. Gostaria, mas a gente... o italiano e o inglês, a gente quer... Italiano e inglês, você fala? Fala bem? O italiano eu falo melhor. Eu morei 2 meses na Itália. Até por conta, que aí eu também falei assim, por que Bento Gonçalves, né, que eu tava falando? Por que Feira de Vinhos e por que Bento Gonçalves? Por que a Milanês saiu do Espírito Santo? Assim, não saiu, né, mas por que expandiu? Isso vem de uma parceria que a gente fez com um grupo internacional. Então, isso que é a história bacana também. Você imagina que lá em 1989, uma doida resolveu sair daqui para fazer uma feira e conseguiu um destaque mundial. Tanto com a Feira de Cachoeiro quanto com a Feira de Vitória, você imagina que a gente figura entre as 4 mais importantes do mundo. E a gente estava falando, coisa, né? E a gente estava falando de uma empresa local, familiar, que fazia um evento desse, competindo com feiras nos Estados Unidos, na Itália, na China, e a gente vinha, né, o Brasil com o 4º. E aí isso despertou o interesse do grupo Verona Fieri, que é hoje o acionista majoritário da Milanese. Então, em 2013... o grupo Verona Fieri, que atua hoje, é um dos grupos líderes na realização de feiras e eventos na Europa, né? E que é o responsável pela realização da Marrumac, que é a feira mais importante do mundo do setor de rochas, onde está realmente todo mundo ali.
ele adquiriu 60% da Milanese, então ele é acionista majoritário. E isso pra gente, assim, e aí pra Cecília e pro Wilson especificamente, é motivo de muito orgulho, né? Você ter dos principais grupos de realização de feiras e eventos interessados em adquirir aquele produto, porque sabe do potencial, né? Ali começou com o potencial do setor de rochas, né? Da feira, da Vitória Stone Fair e da Cachoeira Stone Fair, que despertou o interesse do grupo em fazer parte, em se instalar no Brasil. E aí, a partir disso, a gente começou a trazer o portfólio deles. Então, eles fazem a Vinitaly, que é uma das maiores feiras de vinho do mundo também, que acontece em Verona. Também. E aí, a gente começou a falar, opa, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí faz um estudo de mercado, entende a região, enfim, pensa ali como é que vai ser, aonde que a gente pode fazer, né? Sempre pensando também nesse desenvolvimento setorial. Então, Bento Gonçalves, ali, regiões ali, é a região produtora. Então, você tá imerso ali naquela cultura, enfim, né, no desenvolvimento também ali da comunidade, das vinícolas locais. Isso pra gente é muito legal também, isso é muito bacana. E aí, fora isso, o Verona Feira tem um portfólio enorme, assim, e é isso que a gente estuda de trazer para o Brasil, né? Então, por isso que quando a gente fala assim que a gente precisa de fato, né, um espaço que possa comportar esse tipo de evento, porque a gente tem planos, né? Tem planos de trazer. A gente tem planos de trazer outros eventos do grupo para o Brasil. Não, são vários, né? A Verona Feira faz uma feira agrícola. Tem mais de 100 anos. Imagina, legal. 100 anos. Ela tem, enfim, são várias feiras. De mobilidade urbana ela tem a questão da feira agrícola, ela tem uma feira de cavalos, enfim, é um portfólio gigantesco, assim. Tem a feira de vinhos, que já faz, tem a Marmomac, tem uma Samoter, que é uma feira de metal mecânica, que aí é correlata aí à Mac Show que a gente faz aqui, embora a nossa seja uma feira mais setorizada, né? A deles é mais aberta, enfim. Mas a gente fica assim, estudando, sabe? Aonde a gente pode ir, que tipo de evento que seria interessante a gente trazer e aonde seria interessante a gente fazer, né? Porque também a gente também tem que ter essa sabedoria de entender que alguns segmentos podem funcionar melhor em uma região ou outra, como é o caso do setor de mármore no Espírito Santo. Que tem tudo a ver, porque exporta 80% da produção nacional. Então, acho que é isso, assim. Hoje a gente tem essa história aí que se mistura muito, né? Assim, E para a gente ter se consolidado nisso, né? E aí você me perguntou, né? Mas como é que você entrou nessa gestão aí, né? Quando que você começou? E aí eu acho que isso, para mim, pessoalmente falando assim, eu acho que foi o mais legal, né? Hoje eu estou na diretoria da empresa junto com os meus irmãos por uma escolha do grupo, sabe? Não é nem pela escolha familiar. E isso que eu acho mais legal, assim. Eles confiaram no nosso trabalho, nessa transição, né? De sair a Cecília, de sair... Fez isso? Vocês tiveram essa preocupação de fazer uma transição? A Cecília deixar o cargo para você assumir? Eu assumi oficialmente em 2019. Né? A gente, na 2019... Um ano punjante, né? Todo 19 foi maravilhoso. Aí veio 2020... Então assim, mas foi assim, quando a gente fez essa transição, foi também de uma forma muito natural, não esperava, né? A gente já tocava algumas coisas, a Cecília começou a se afastar, o Wilson também começaram a se afastar. A gente tinha um apoio do grupo italiano ali com uma diretoria que veio para cá também para conhecer o negócio, enfim, para participar mais ativamente. E aí foram se afastando, até que em 2019, até na própria Cachoeira Stone Fair, a Cecília falou, olha, essa feira aqui eu já não... Praticamente eu não fiz. Simplesmente ela falou isso? Ela falou, e ela saiu? Não, a gente fez uma... E ela não está mais com vocês, agora ela está só viajando por aí? Tá descansando. Trabalhou muito, né? Claro. Ela trabalhou muito. Certo. Na feira de 2019, ela já estava mais ausente, né? E aí a gente fez uma edição comemorativa de 30 anos. E aí a gente contou a história da feira, trouxe os atores ali, quem começou, como começou, sabe? Fizemos homenagens, porque a gente tem expositor que participa com a gente desde a primeira edição. Você imagina? Então, assim, muita coisa aconteceu, assim, fornecedores que trabalham com a gente desde a primeira edição. Então, 2019 foi uma edição muito legal, assim, nessa
da gente contar essa história, Essa né? linha do tempo da feira, né? E aí, quando a gente, na solenidade de abertura, ela falou, olha, gente, eu queria dizer que eu praticamente nem fiz essa feira, foi a equipe, né, que já está aí, vocês, agora, oficialmente eu já estou entregando aqui e estou saindo fora, né? Legal. Então, assim, a gente vinha sendo preparado, mas... Você estudou para isso? Você fez algum curso? Teve alguma formação especial, um MBA, de repente? Você se preparou com esse foco? Eu sempre gostei muito dessa parte de gestão, né? Então, assim, eu tenho um MBA em gestão empresarial, e isso, né? Isso, claro, que te dá uma visão mais ampla de tudo que você tem que fazer. Então, assim, mas não foi, é engraçado, porque eu fiz isso até antes não antes de imaginar, né? Porque é um caminho que a gente espera, né? E que a gente fala assim, opa, tá na família, né? Vou me preparar para, né? Exatamente. Mas não foi aquela coisa do tipo, olha, se prepara porque você vai assumir, né? Foi uma coisa assim que eu falava, opa, eu gosto, eu quero crescer, então, eu quero fazer, preparar. Então deixa eu me preparar para, né? E aí eu tenho as ferramentas para tocar, né? E aí eu tenho muita sorte de ter tido uma escola sensacional, assim, porque eu realmente vivi isso, né? Assim, a gente foi criado, né? Eu e meus irmãos, a gente foi criado com isso, né? Mas é bacana, assim, porque aí com a saída da Cecília e do Wilson, e a gente assumindo a gestão, é muito engraçado, porque aí você vai colocando as coisas mais ou menos daquilo que você pensa, né? Tipo, você vai tendo que construir a empresa, né? Aí você vai formando sua equipe. Pô, hoje eu tenho pessoas assim... Os desafios vão sendo diferentes, novos, tecnologia vai mudando, então você também tem que se adaptar. Não, e eu acho que a gente... aí entra a questão da pandemia, né? Que em 2019 eu assumi, veio a pandemia em 2020. Ali eu falei, meu Deus do céu, parou né? Tudo, o que, né? que a gente faz? Mas foi assim, claro, muito difícil, mas muito importante. Foi aquela pausa que a gente falou, opa, peraí. Então agora vamos ver aonde a gente precisa ir, o que a gente quer, né? A gente costuma falar que quando veio a pandemia, muitas empresas começaram a querer fazer feiras virtuais. Vamos fazer feira virtual, enfim, porque não pode, vamos fazer a feira virtual. E aí a gente teve muita sabedoria ali, assim, a equipe sentou, conversou e falou, cara, não faz sentido uma feira virtual. Não tem sentido nenhuma feira né? virtual. Então, assim, é lógico que a tecnologia ajuda muito. Você pode agregar, sem sombra de dúvidas, assim, você trazer a tecnologia para o seu evento, não tem como ser diferente. Você tem que trazer isso, né? Porque você aproxima as pessoas que estão mais distantes. Mas o evento, ele tem um encontro. A feira é relacionamento, né? É relacionamento. É a experiência em relacionamento. É tocar, é sentir a textura da pedra lá, é conversar com a pessoa, é saber quem é a pessoa com quem você está negociando. É isso aí, é o aperto de mão, é o olho no olho. Exatamente. Então, assim, isso não substitui. E aí a gente tomou uma decisão de falar, olha, a gente não vai fazer a feira, a Cachoeira Stone Fair virtual, a Vitória Stone Fair virtual. Mas aí a gente criou um projeto que chama Stone Summit, muito legal, muito legal. É uma plataforma de conteúdo, né? Então a gente montava um estúdio itinerante. Legal. Então a gente fez em várias indústrias do setor. A gente levou isso para dentro das indústrias. Então teve um Stone Summit que a gente fez dentro de um depósito com chapas, com a ponte rolante, com uma chapa passando no fundo, sabe? O projeto ficou muito legal. E a gente fez ali, se eu não me engano, uns 7 ou 8 episódios, né? 2020 e 2021. No YouTube tem mais de 15 mil visualizações, assim, muito bacana. E a gente criou esse fórum de discussão do setor. Então, porque a feira também ela tem esse papel. É um momento da feira que as pessoas se reúnem e falam, eu estou passando por isso e tal, né? Eles costumam conversar muito sobre. Mas também conversa ali, como eles estão com outro objetivo, aquela conversa também não evolui. E quando a gente criou esse Stone Summit... É um espaço para isso, né? E ali a gente começou. O primeiro que a gente fez foi o Desafios e Oportunidades com a Pandemia. Então, como é que... para que as empresas compartilhassem ali como é que elas estavam tendo que se adequar, porque além das feiras suspensas, as viagens também foram suspensas. Então, o vendedor não podia mais ir para os Estados Unidos, né? E o comprador também não podia mais vir para cá. E aí, o que eles estavam fazendo? Como é que eles estavam... Como faziam? Como é que uma indústria trabalha em home office? Não tem... Sabe aquelas coisas assim? Então, foi muito legal, assim. E aí a gente foi fazendo vários temas sobre isso. Então, assim, foi legal porque a gente também se reinventou. No sentido de, calma,
que a gente tem de trazer valor para o nosso cliente, né? O que a gente quer? Pô, vamos criar uma plataforma de conteúdo? Vamos criar uma plataforma de conteúdo. Legal. Então, isso eu acho que... E aí, para mim, particularmente, o Stone Summit é motivo de muito orgulho, assim, porque você pegar um legado, uma Cachoeira Stone Fair, uma Vitória Stone Fair, uma Mac Show, feiras consolidadas, e você trabalhar, eu não digo que é fácil, mas você tem uma história. E na verdade são dois fatores aí, né? Você criar um produto novo, você cria um produto novo, na verdade, né? E você é a coisa do legado também, né? Você mantém o legado, aproveita a história e mantém o legado. É bem legal. Mas aí, sabe aquele projeto que você sente assim, nossa, sabe? Foi. Acertei na veia. Minha equipe, o Diogo, que trabalha comigo, assim, sensacional, trabalha comigo, braço direito lá, que é head de produto da empresa. Então, assim, quando a gente veio com aquilo ali, junto com os meus irmãos, enfim, junto com a equipe que trabalha ali, que a gente colocou esse projeto no ar. Eu falei, pô... Aí eu tive certeza que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu falei que eu acho que realmente é isso que eu quero. No meio do furacão, né? No meio do furacão, que assim. Era a paradeira da pandemia, incerteza por tudo quanto é lado. E aí, com isso, a gente foi repensando o que mais a gente poderia trazer para agregar valor à feira, né? E aí a gente entendeu muito claramente que o nosso papel vai muito além da feira. Então, principalmente quando a gente fala do setor de rochas... Que está diretamente ligado a um setor inteiro, né? Com certeza. Então, a gente fez o Stone Summit. Aí, esse ano agora, a gente fez a primeira maratona de ideias do setor de rochas ornamentais, que foi o Ideia Stone, que é outro projeto que complementa. Então, a gente tem a feira, a gente tem o Stone Summit de conteúdo e a gente tem a parte de inovação. Os problemas e as soluções. Então, os problemas e as soluções. Então os problemas lá na Stone Summit e agora as soluções o objetivo, o desenho foi exatamente esse, né? Porque, você vai criar um fórum de discussão, você vai falar sobre tudo que está acontecendo ali. E aí? Como é que você vai tratar? Como é que resolve, né? Então, é muito legal isso, assim, porque os projetos se complementam e fazem sentido para a gente, no sentido de, eu tenho a feira, que é uma ferramenta comercial, e de posicionamento, que eu acho que isso é muito importante. As pessoas costumam entender a feira como uma ferramenta comercial. Ela é uma ótima ferramenta comercial, mas ela também é uma excelente forma de posicionamento, tanto perante seus concorrentes quanto perante outros setores. Então, quando você fala de uma Vitória Stone Fair, por exemplo, de você estar ali mostrando a força do setor, né, junto com a Cachoeira Stone Fair, você mostra a força do setor brasileiro de rochas perante o mundo, né? Então, as pessoas falam, eu preciso ir lá ver. Então, assim, você tem esse posicionamento ali perante os concorrentes, né? Mas você tem também um posicionamento de um setor forte, né? Então, isso é muito legal, assim, e às vezes as pessoas não entendem, né? Eu acho que estão começando a trabalhar, entender isso, que realmente ela extrapola essa parte comercial, né? E aí, a gente vai ter a apresentação, foram 3 projetos vencedores no Ideia Stone. Legal. E a gente vai ter, já teve a apresentação, mas a gente vai levar as equipes também para a Cachoeira Stone Fair fazer a apresentação dos pits. Então, assim, e quando a gente pegou o resultado, assim, foram ideias que são plenamente viáveis e que resolvem problemas seríssimos do setor. Questão de transporte, questão de estoque, sabe? Aquelas coisas que foi muito legal. E aí agora a gente espera que... A gente está acompanhando essa trilha, porque também, foram criadas equipes que desenvolveram, né, um projeto. E a gente precisa auxiliar para que isso comece a ser testado, para ver se de fato vai resolver, né? Então, assim, e isso me fez ver que eu falo assim, cara, eu acho que é isso que eu gosto mesmo. Legal, assim, descobrir sabe? isso deve ser muito legal, né? Quanto que custa fazer uma feira como a Cachoeira Stone Fair, ou uma Vitória Stone Fair, ou uma Mac Show? Quanto é que custa isso? É difícil, assim, é muito investimento, tá? É muito investimento, e hoje o que mais pesa pra gente, de fato, é a infraestrutura. Infraestrutura que você fala é o quê? É o centro de convenções? Você falou que a Cachoeira agora vai ser, porque estão reformando lá, então vai ser tudo tenda. É o quê? É aluguel de tenda? É aluguel dessas coisas? Custa caro isso? Porque você além de custar caro, você tem seu investimento de tempo em infraestrutura que outros players do mercado não têm. Né? Então, quando você pega grandes feiras aí, como a Marrumac, como, né, a Covers nos Estados Unidos, o foco deles é totalmente na promoção
E menos na IFA, porque a estrutura está tudo pronta. Pronto, né? Então, para a gente isso é muito desgastante, porque além de custar caro, você precisa fazer, quando a gente fala da Vitória Stone Fair, você precisa fazer um projeto de climatização. E aí a gente sabe que contratar e alugar uns ar-condicionados, uns aparelhos gigantescos, né? Onde você vai colocar. São carretas e mais carretas. Eu lembro da primeira vez que a Vitória Stone Fair colocou os aparelhos de ar-condicionado aqui, porque não tinha, no Centro de Convenções de Carapina. Não sei se foi 2016, não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois. Um pouco antes, não sei se foi um pouco antes, mas eu lembro disso, que eram assim, um trambolhão gigantesco. Assim. São carretas e carretas que vêm, né? Então, assim, e aí, quando você pensa, mas é só a climatização? Não, porque como o pavilhão é aberto, você tem que forrar, então você gasta de lycra uma quantidade absurda, porque você tem que forrar. Então, assim, aí você forra, bota a climatização, o ar-condicionado. E aí você tem que colocar o gerador, porque também o transformador, porque a rede do parque também não está acostumada a ter aquela demanda. Está preparada para aquela demanda. Tudo que você vai colocando para dar conforto, e na verdade um mínimo, né, de conforto, você vai subindo, é uma reação em cadeia. Porque é o que eu falei, né? Daqui a pouco você tem o ar-condicionado, daqui a pouco você tem que ter o gerador, daqui a pouco você tem que ter a lycra, daqui a pouco você tem que ter o óleo diesel, daqui a pouco você tem... Sabe? Então, assim, e aí você faz funcionar, mas não da forma como se fosse uma estrutura fixa, né? E aí você tem gente também que trabalha. Muita gente. Quantas pessoas trabalham numa feira dessa? Nossa, mãe, vou falando da Cachoeira Stone Fair, assim, a gente tem hoje na Milanese, a gente tem 25 colaboradores fixos, né, tipo, que trabalham durante todo o ano para esses eventos, e aí a gente tem os terceirizados, então, assim, a gente precisa de uma equipe operacional que vem para organizar essa parte, acompanhar a montagem. A gente tem... Nossa, equipe... Aí precisa. Equipe de brigada, equipe de limpeza, equipe de montagem, equipe de segurança. Equipe de imprensa. Equipe de imprensa. Então, assim, a gente costuma estimar que lá na Cachoeira deve ter umas 3.000 pessoas trabalhando para montar o evento, sabe? Que loucura isso. Porque aí, além disso, tem a pessoa que vai botar o piso, a pessoa que vai botar o paisagismo, a pessoa que vai trabalhar como intérprete, recepcionista, o buffet, que vai contratar também. Cada um vai montar a sua estrutura, né? Cada empresa vai montar a sua estrutura, então precisa de mais gente. Então movimenta emprego pra caramba isso, né? Movimenta. Fatura muito, gasta milhões, né? Para fazer uma feira dessa, gasta milhões. Gasta milhões. Gasta. Mais do que 5 milhões? Mais do que 5 milhões. Mais do que 10 milhões? De uma feira? Chega por aí. E fatura quanto? Quanto de negócio é gerado ali? A gente costuma falar o seguinte, que as feiras, quando você faz uma estimativa de quanto se gera de negócios, ali é muito difícil. Porque tem um negócio que começa antes e é concretizado na feira. Tem um negócio que começa na feira e termina na feira. E tem um negócio que começa e termina depois. E que vai. Então, assim, é muita coisa, né? Então, quando a gente fala de negócios... Você extrapola aí, tipo, 100 milhões, 150 milhões, sabe? Tipo, você vai. Você vai num número muito alto de negócios que são gerados ali, né? E aí vai, tanto naquela questão que eu estava falando, tanto a questão dos negócios que são efetivados, quanto a questão da promoção de você buscar novos públicos para consumir aquele projeto, né? Então, ontem a gente estava em São Paulo. A gente está junto com o Centro Rochas e com a UNASA, que são... O Centro Rochas é o sindicato patronal da indústria de rochas? O Sind Rochas é o sindicato patronal e representa do Espírito Santo, né? E o Centro Rochas é uma entidade que representa nacionalmente o setor de rochas, né? E a UNASA é uma associação internacional também do setor. E aí, junto com a Vitória Stone Fair, a gente fez um lançamento de um primeiro desafio Natural Stone, voltado para estudantes de arquitetura e recém-formados. Por quê? Falando de novo, né, mais especificamente do setor de rochas, a gente quer aumentar a demanda, né? Todo mundo quer trabalhar para isso. E identificou-se que o setor de rochas, embora tenha um potencial e seja muito reconhecido internacionalmente, a gente precisa fazer um trabalho melhor dentro de casa, né? Então, essa aproximação com o público especificador
né, de munir de informações, porque muitos deles não sabem a riqueza que a gente tem no Brasil, sabe? E aí a gente está aí fazendo esse dever de casa para compartilhar isso com eles, né? Então a gente fez o lançamento do primeiro prêmio. Então a gente vai buscando também formas de aumentar essa demanda, né? Aumentar esse consumo aí, né? Também de rochas. Então assim, é um trabalho que não para, né? Ele vai de fato muito além da feira, sabe? E as histórias da feira? Tem muita lenda, a feira tem muita lenda. Eu já escutei umas lendas aí da feira, você sabe? Eu escutei uma vez que teve um ator de Hollywood que veio pra feira, escondido assim, né? Porque ele queria comprar, estava empresariando, queria comprar rocha, ornamental, não sei o que, e veio, aí ficou na feira e foi embora. Eu escutei essa história. Gente, não sei. Então, você conhece essas histórias? Você tem essas histórias da feira, assim, não só de gente famosa que vem para comprar, vem para conhecer, vem para ver, mas assim, histórias que viraram lendas na feira? Eu acho que tem, né? 30 anos de feira. Deve ter. Não, então, a gente tem muitos casos, assim, eu falo também que a história do setor, o setor é muito novo no Brasil, né? Apesar de ter números tão expressivos aí, ele tem 60 anos. Você imagina que a feira tem 30. Então, você imagina que grande parte do momento tem uma caminhada junto aí, né? Durante isso. Mas, assim, a feira... e aí a feira, falando especificamente da Cachoeira Stone Fair, porque é a feira mais tradicional... Ela se mistura, né? Eu acho que as histórias do setor com a feira, elas se misturam, né? Então, eu não consigo lembrar de nenhuma história assim. Eu lembro muito dos casos que a Cecília conta, né? Assim, já teve feira em Cachoeiro de Itapemirim que a gente não conseguiu fechar o evento de tanta gente na cidade que queria entrar dentro da feira e o horário, sabe? O horário já tinha fechado e aquela coisa assim das pessoas no portão balançando, querendo entrar na feira. Então, assim, tem uma história, né? O município de Cachoeiro recebe a gente muito bem. Eu brinco assim que é muito engraçado quando a gente chega em Cachoeiro, a gente vê nitidamente como as pessoas são agradecidas por a gente fazer o evento lá, sabe? E aí todo mundo tem uma história. Não, porque eu conheço, porque isso, porque meu filho fez isso, meu esposo trabalha com não sei o quê. Então, você vê que a feira ela faz muito parte da vida das pessoas. Em Cachoeiro, principalmente, assim. É muito engraçado você ver isso, né? E a Cecília conta que quando ela começou a feira, ela de fato não tinha noção de nada, né? Então ela costuma falar assim, que ela fala assim, Flávia, teve uma vez que chegou um visitante na primeira feira, e o visitante falou, onde fica o banheiro, né? E ela olhou e falou assim, banheiro? Mas precisa de banheiro, sabe? Então, assim, umas coisas muito, muito malucas, assim, que você fala assim, caramba, como que deu certo, sabe? Como é de fato com muito trabalho, com muita dedicação, e aí, lógico, com a experiência adquirida ao longo dos anos, né? Então, acho que Mas, acho que... história ali realmente não deve faltar, né? Mas eu acho que cada um meio que guarda a sua, sabe? Eu acho que quando a gente fala da Feira de Cachoeiro, é muito difícil você, em Cachoeiro de Itapemirim, não achar alguém que tenha alguma relação com a feira. Seja porque o pai tinha uma empresa, ou porque, sabe, todo mundo tem... Porque o setor de rochas é muito forte lá, né? Então tem essa ligação, assim, esse envolvimento, né? Então, assim, é legal. Qual a sua expectativa para essa Cachoeira Stone Fair e para a próxima Vitória Stone Fair, que vai ser a primeira depois da pandemia, né? Vai bombar, já está bombando, porque já começou a feira, né? Você falou que começa um ano antes. Já. Não, então, a Cachoeira Stone Fair ela vai acontecer agora de 23 a 26 de agosto. A gente está com uma expectativa de 17 mil visitantes, e aí vindos de todos os estados brasileiros, mais Distrito Federal. Isso, historicamente, a gente sempre registra com a Feira de Cachoeiro. Quem é que vem? É fornecedor? É gente da construção civil? Quem que vem? É exportador? É importador? O maior público da Feira de Cachoeiro são os marmoristas. Tanto é que a gente... Marmoristas são quem? Marmoristas... Os que produzem o mármore quem granito? Trabalha, né? Então, ele é o responsável por fazer a instalação. Tá. Então, assim, tem as indústrias, né? Que hoje também muitas delas já fazem esse trabalho de marmoraria. Mas, geralmente, quando você vai, você compra. Eu quero uma mesa na minha casa. Então, você escolhe o material, você o cara vai lá e corta no padrão. Exatamente. Então, por a Feira de Cachoeiro ter esse papel muito importante no mercado interno, então esse é o nosso maior
maior público, né? Tanto é que esse ano a gente trouxe uma novidade para a feira, que é a Cachoeira Stone Fair, ela tradicionalmente sempre foi o maior encontro de marmoristas do Brasil, porque de fato é o ponto de encontro ali de toda a cadeia do setor de rochas, em especial os marmoristas. E a gente vai fazer uma programação especial para eles esse ano, né? Então vão ter oficinas, palestras, visitas guiadas a algumas indústrias da região, para que eles possam também conhecer o que está sendo feito, né? Que tipo de maquinário que tem de novo, né? De modernidade, enfim. Uma confraternização, para que eles possam também ter esse momento de... Importantíssimo, é o mais importante, confraternização, claro. Exatamente. Já então, aproveita e faz o contato com a feira de vinho, já faz uma parceria. E aí a gente está com uma expectativa realmente assim, você até me perguntou, da demanda reprimida, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, as pessoas querem muito o reencontro. Então eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra para essa feira, assim, eu acho que é o reencontro, sabe? Porque a Feira de Cachoeiro, durante 30 anos, ela aconteceu todo ano, ininterruptamente. E você imagina que ela parou 2 anos por conta da pandemia, é a expectativa que se tá, né? O setor andando bem, né? Batendo recordes aí, então assim, mas falta esse encontro, né? Então esse reencontro. Então eu acho que esse sem sombra de dúvidas, é o que vai... Talvez é a maior expectativa da feira, né? Assim, acho que isso vai acontecer. E para a Vitória, fevereiro, a feira já está agendada, a Vitória Stone Fair, são 20 anos de feira. Ela vai acontecer de uma data especial, né? Ela vai acontecer de 7 a 10 de fevereiro, ela já está com 80% dos espaços comercializados. 80%? 80% dos espaços comercializados. E aí a gente tem também uma expectativa aí de trazer um público internacional muito forte, né? Você já está preparando o árabe aí, já está preparando o mandarim? Pois tem que fazer, né? A China deve voltar a participar, né? A gente imagina que sim, né? A gente imagina que sim. Ainda está um pouco incerto, né? Porque tem essa questão da quarentena ainda que eles estão exigindo, algumas impossibilita esse trânsito de pessoas, ele não está sendo de uma forma muito tranquila, né? Vamos ver como é que vai se comportar agora em Cachoeiro também, porque a China, ela é os Estados Unidos é o que mais compra do Brasil e logo depois vem a China, né? Então, vamos ver se a gente vai receber esse público, se a gente vai conseguir. Mas acho que para ter uma participação, para voltar a ter uma participação expressiva, eu acho que essa questão da quarentena, esse relaxamento, ele precisa acontecer, né? Você acha que essas questões políticas que a gente vive interferem no setor, positivo ou negativamente? Essa coisa de polarização, essa coisa de, às vezes, briga com a China, essa coisa de, às vezes, tem imposto, não tem imposto, tem incentivo, não tem incentivo. Essa guerra política que a gente vive no Brasil, você acha que tem impacto sobre o setor? Porque você está falando, os resultados são os melhores da história, né? A expectativa para a Feira de Cachoeira é gigantesca, a expectativa para a Vitória Stone Fair também é gigantesca. E aí a gente tem um mercado fortíssimo que é a China, que já teve uns entreveros com o governo atual. E aí você tem alguns outros parceiros comerciais na Arábia, nos países árabes, que podem ter algum tipo de diferença com algum grupo político, um outro grupo político que não está no poder. Você acha que isso interfere na hora de fechar o negócio, na hora de fazer o negócio, na hora de desenvolver o setor? Olha, assim, eu realmente não lido diretamente com isso, né? Mas a sensação... Mas você tem um termômetro muito forte, né? Porque é o movimento da feira, é a comercialização, com quanto tempo de antecedência você vende a feira, não é? A sensação que a gente tem, né, e do que a gente vive ali, de como a gente acompanha o setor, é que, de fato, é um setor muito forte quando a gente fala, sabe, de rochas ornamentais. E é lógico, né, que quando você tem alguma variação ali, tipo, seja com imposto, taxação, algum entrave econômico, algum bloqueio, alguma coisa, isso vai interferir, né? Eu acho que não tem como falar que não interfere. Mas eu acho que o setor, ele aprendeu a tentar ser um pouco se blindar, autônomo, sabe? Assim, claro que a gente sabe que isso não é 100% possível, né? Porque se você tem um aumento, isso interfere, né? A gente passou que não é uma questão política, mas a gente teve um problema o setor teve um problema e ainda, né, com a questão dos containers, né? Que pegou não só o setor de rochas. Que não tinha container no mercado. Não tinha container. Né? Então, assim,
Isso foi superado? Isso foi superado? Tá indo, assim, né? Eu acho que tem alguns desafios ainda, né? O pessoal do setor, as entidades representativas estão em conversa com o governo para ver formas de como que pode melhorar isso, porque ainda tem problema. A demanda aumentou, então, assim, o setor vem aumentando a exportação e a infraestrutura está ficando para trás, né? Então, assim, isso é um gargalo. Isso é um gargalo, né? Mas a pandemia, ela agravou muito isso, né? Por conta dos problemas. Todo mundo parou, né? A produção parou, né? E aí acumulou, enfim. Então, até hoje tem material que fica parado no porto mais tempo do que deveria, né? Então, assim, essas coisas, é lógico, podia estar vendendo muito mais, sabe? E aí o setor, através do Cindy Rochas, do Centro Rochas, tem buscado trabalhar para superar esses entraves, né? Então aí não tem jeito, aí é relacionamento, de estar ali, entender como é que vai funcionar, o que parte, né? Como é que tá os planos de infraestrutura, quais são as propostas, enfim, isso aí tem que acompanhar, porque de fato interfere, né? Então tem que realmente acompanhar como é que as coisas vão acontecer. A Milanese faz quantas feiras hoje? Hoje a gente tem 5 eventos de calendário, né, que é a Vitória Stone Fair e a Cachoeira Stone Fair, do setor de mármore e granito. A gente tem a Mac Show, que aconteceu por agora e foi um sucesso. A Expo Construções, que é uma feira voltada para a construção civil. Aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo. Esse ano ela não aconteceu, mas em 2023 a gente... Já está tudo certo, já retorna aí, também conversa com os parceiros, mas muito provavelmente a gente realiza sim. Aí a Wine South America, que acontece em Bento Gonçalves, né? Então a gente tem esses 5 eventos de calendário. Saímos da pandemia, estamos tendo um ano de recuperação, né? 2022, mas todo mundo aponta 2023, de 2023 para frente, e se tudo der certo, a gente engrena a economia de novo, engrena os projetos de novo. E quais são os projetos da Milanese? Pegar mais feiras, fazer mais eventos, deixar eventos mais robustos. Quais são os planos daqui para frente? A gente tem... A nossa vontade é, assim, né? E o que a gente vai trabalhar para acontecer. A gente tem alguns eventos que precisam ser consolidados, né? Então, a gente está falando aí de alguns eventos que estão começando, como é o caso da Wine, que apesar de ser já a maior feira de vinhos da América Latina, a gente sabe que um evento, né, para ele se consolidar e tal, ele precisa de um tempo, né? Então, a gente está falando da 3ª edição, já começou grande, mas é muito jovem, né? Então, a gente tem, sim, a Mac Show, por exemplo, que também... Só fazendo uma pausa para a feira de vinho, eu acho que para consolidar você precisa convidar muitos jornalistas para ir lá na feira, para ver como é que estão os produtos lá, não sei o que e tal. E você sabe que eu não consegui até hoje ir na feira, a gente está na 3ª edição. Você nunca foi? Você não conseguiu? Porque a Marmumac, que é a maior feira é na mesma época. É na mesma época. Então, assim, esse ano que eu vou conseguir estar presente para conhecer a feira, assim. Então, eu também estou muito ansiosa, assim. Que é um setor, por exemplo, no Brasil evoluiu muito o setor de vinho, né? Muito, também com crescimento, assim. A pandemia também trouxe um crescimento para o setor de vinhos, assim, de 30% a 40%, o consumo aumentou absurdamente. Né? E aí as pessoas começaram a conhecer o vinho brasileiro, né? Tanto o espumante brasileiro já é mais conhecido, mas também tem muitas vinícolas aí produzindo vinhos tinto, branco, de qualidade, assim, sabe? Então é legal isso também. Então, assim, a gente tem esse trabalho de consolidar esses projetos nossos também de conteúdo, como o Stone Summit, como o Ideia Stone, a gente trazer eles para o calendário, porque a gente fez... É muito novo, né? São projetos de 1 ano, 2 anos. Então, a gente também quer incorporar eles mais nos nossos eventos. E aí, para 2023, a gente concentra nesses 5 eventos, desenvolvendo mais e trazendo novidades, até pelo... A Mac Show que cresceu e está alcançando uma representatividade nacional. Então, isso tudo aí requer, né, um planejamento, uma dedicação. Mas sim, a gente tem vontade de trazer. Então, estamos trabalhando para trazer novos eventos. Tipo? Né? Não. Não, são coisas que dependem muito de localização, você entender qual local que você tem hoje condições de atuar, né? Então, assim, e o que você quer fazer. Hoje a Milanese já atua em Bento Gonçalves, a gente já tem um escritório, né,
lá em Bento. Então, a gente tem ali aquela região sul que a gente pode fazer alguma coisa e desenvolver mais algum evento naquela região sul, por já ter uma equipe que trabalha ali, né? Então, tem uns planos aí da gente fazer alguma coisa ali. E expandir, mesmo que sejam eventos de cunho nacional, menores, sabe? Tipo eventos pockets, assim, que você possa fazer. A gente quer rodar, né? Seja no setor de mármore, seja né, no setor de metal mecânica, aí fica mais restrito, né? Dessa parte que a gente tem, mas o vinho também. A gente fez em parceria com o IT São Paulo, que é como se fosse a Apex Brasil, né? Então é uma agência de promoção da Itália, no exterior. A gente fez um evento de degustação em São Paulo, de vinhos. Então, assim, essas ações correlatas com os eventos que a gente já realiza, isso aí está nos planos da Milanese a partir de 2023 já. A gente rodar um pouco, porque o Brasil é muito grande, né? É verdade. Então, a gente... A pandemia também fez a gente enxergar que a gente não pode ficar dependendo de 4 dias do evento, sabe? Já era uma coisa que a gente fazia, mas não era uma coisa muito clara pra gente. A gente fazia, mas não estava tão incorporada. Entendi. Eu acho que essa questão de entender que a feira é uma das ações que a gente faz e não há É uma das possibilidades, sabe? né? Tem outras possibilidades ligadas ao setor, né? Porque senão você fica muito restrito. Você imagina que o ano tem 365 dias. E você vai ter só 4, né? Não, e você deposita todo o seu trabalho de um ano em 4 dias. Aí a gente viu que a pandemia fecha, né? Então você pode não fazer, você pode ter um problema de uma guerra, você pode ter um problema até mesmo de climático, enfim, de N coisas. Então, e eu acho que assim, até o próprio cliente, né? Um ano hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todos os avanços que a gente tem, é muito tempo para você, para você rever seu cliente, ou para Milanese estar presente. Para manter o relacionamento. Ano, sabe? Né? Não, você tem que estar ali todo o tempo disponível para o seu cliente, sabe? E pensando em coisas que você vai trazer para ele, para agregar para ele, sabe? Estrategicamente, você acha que tem algum setor que precisa ser olhado ou que vocês já estão de olho para impulsionar com feiras, com eventos assim? Você falou de vinhos. A gente tem teve um crescimento muito grande e tem ainda um crescimento muito grande, por exemplo, de cervejas artesanais. Tem algum outro setor que vocês estão de olho? Fala, pô, esse setor aí dá caldo. Assim, isso é difícil, né? Porque você tem que analisar uma série de coisas, mas a gente tem o setor de alimentos e bebidas, a gente tem o setor agrícola, né? Que pode, enfim... Não, mas você tá me enrolando, pô. Eu tô falando, eu tô querendo saber do que vem feira por aí. Vem feira de cerveja, vem feira de carne, por exemplo, vem feira de laticínio, vem feira de alguma coisa. Assim, para 2023 a gente está muito focado em desenvolver mais produtos para o setor que a gente atua, né? E lógico, pulverizar e abrir o leque desses setores com essas coisas pocket, com esses eventos trazendo com summit, com ideias, não sei o que e tal, né? É isso aí, trazer mesmo assim a questão do conteúdo, trazer a questão da inovação, do que a gente pode trazer, do que a gente pode estender esse período junto ao nosso cliente, que hoje a gente já atua. Então assim, essa é a nossa prioridade para 2023. A gente expandir essas áreas de atuação para poder fazer ser um contato mais mais curto, sabe? Com clientes, você está sempre ali. Então, a gente faz agora a cachoeira em agosto, setembro a gente está na Marmomac com quase todos os nossos clientes. Outubro a gente tem provavelmente um evento de lançamento da Vitória Stone Fair, onde a gente faz o Stone Summit presencial, que a gente traz alguém para falar sobre. Pela primeira vez, né? Não, a gente fez um... Presencial? Presencial, mas a gente fez exclusivo para os expositores da Vitória Stone Fair. A gente fez em outubro, a gente tirou um sábado no Parque do China, a gente levou o pessoal ali para falar sobre como atender arquiteto, como atender construtora, que é o público que a gente está trabalhando para trazer para a Feira de Vitória. É um público novo, relativamente novo para o setor. Então, a gente entendeu também que o nosso papel vamos trazer, vamos aproximar desse público, mas vamos também tentar trazer informação para o nosso cliente para que ele se prepare para atender. Né? Porque também é novo, né? Tá todo mundo aprendendo ali. O setor ele sempre vendeu muito bloco e a chapa.
e está trabalhando para agregar valor cada vez mais aos produtos. Então, trabalhando com material acabado, né? Então, tem empresas já que já fornecem material acabado, estão saindo um pouco da linha do bloco da chapa e agregando mais valor ao produto. Então, você acha que é uma tendência isso para o mercado, para o nosso mercado aqui, para o Espírito Santo? Eu acho que continua vendendo bloco chapa, ok? Porque, de fato, é o maior volume. Mas eu acho que sim. Eu acho que hoje a pedra natural, ela tem infinitas possibilidades de você trabalhar, né? Então, hoje já está sendo muito comum usar em fundo de piscina, sabe? Então, assim, eu acho que toda essa parte, assim, quando a gente fala, às vezes, de produto acabado, né? Às vezes a gente fica pensando em, sei lá, né? Uma cuba, uma pia, mas, assim, tem outras formas de utilização que eu acho que é por isso que vai no caminho de se aproximar do arquiteto, sabe? Porque é o cara que vai bolar. Ele precisa entender. Então, assim, já tem gente que usa uma pedra com uma moldura de um quadro e bota como uma peça de decoração. Eu vi na Casa Coro, eles fizeram uma ilha de cozinha, né? Uma bancada de cozinha de granito. Então, assim... Ficou legal pra caramba. Pois é, e fica assim, fica funcional, tem uma durabilidade sensacional, uma manutenção facílima, se você sabe. Mas aí tem também um detalhe, por isso que é muito importante essa aproximação com o arquiteto, para que ele saiba especificar de maneira correta, né? Uso, como é que vai ser o uso? Para que vai ser? Então, que tipo de produto vai ter que trabalhar a pedra lá para ela poder durar e poder você tem material que você pode usar que é mais, não é que você pode, né? Mas é mais recomendado usar na área interna por conta da exposição, né? Enfim, é sol, chuva e tal. Tem outros que é mais recomendado para a área, né, de externa. Então, assim, tem algumas particularidades, né? Então, assim, é muito importante essa aproximação para que quando a pessoa for especificar, ela saiba especificar de maneira correta, né? Para poder ter a durabilidade que a pedra proporciona, né? Legal. Onde é que você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Olha, eu falo assim, eu estou realmente muito feliz assim, com o caminho profissional que eu tô traçando. Muito nova nessa questão de assumir essa parte de eventos, assim. De uma empresa tão grande, tão consolidada e com eventos tão importantes. Então, assim, né, de fazendo parte ainda de um grupo internacional, representando o grupo internacional no Brasil. Então, assim, eu estou muito feliz com essa história que eu estou construindo, né? E se a gente imaginar que isso foi em meados de 2019, que eu realmente assumi, e que a gente pegou 2 anos aí difíceis, parados, né, na verdade, e que a gente está retomando agora, então eu tô nesse momento de construção, sabe? O que eu almejo assim é que eu quero muito continuar trabalhando com isso. Eu acho que realmente eu me encontrei, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu quero muito, o meu objetivo é de fato transformar a relação que a gente tem de uma forma mais frequente ao longo do ano, sabe? Então, assim... Que não seja só uma feira. Que seja um relacionamento do ano todo. Que o setor possa se movimentar o ano todo. E você quer fomentar isso. Então, e que a gente ajude a desenvolver, sabe? Que a gente se propõe a isso. Então, o que é que a gente pode trazer que a gente vai ajudar o setor a atingir novos mercados, atingir novos públicos, enfim, como é que a gente promove mais, sabe? Então, eu acho que esse é o maior desafio, é você pegar um evento completamente consolidado, de muitos anos, e que eu acho que é aí que é o desafio, e que eu topei esse desafio junto com a minha equipe lá. É de você falar assim, caramba, como é que a gente pega um evento super mega consolidado e você transforma ele em uma coisa ainda nova, ainda importante, sabe? Que que faça sentido, né? Então, eu acho que essa que é a nossa maior preocupação. E a gente tem trabalhado muito isso, até para Cachoeiro Stone Fair, a gente fala muito assim que a tradição, junto com a inovação, ela gera as oportunidades. E a Milanês, por ter essa tradição, o que a gente está fazendo agora é o que a gente vai trazer de inovação, sabe? Então, como é que a gente vai transformar... Como que a gente vai... Não é sair da feira, mas... A Milanês, ela nunca foi... Abrir o leque, né? Como é que você vai abrir o leque? Porque a Milanês nunca foi uma empresa de fazer feira, sabe? Só que a gente quer agora falar isso. Porque a gente sempre se envolveu com o setor. Com os setores que a gente atua. Isso sempre teve no DNA, assim. Eu acho que isso foi talvez a maior herança, assim, que a gente recebeu. De entender que a gente não faz uma feira.
né? A gente fomenta o setor, né? é isso. Você desenvolve o setor. E ter clareza disso, e comunicar isso e continuar trabalhando isso. Então, assim, eu acho que é isso que eu quero, assim, seja no mármore e granito, seja no vinho, seja no metalmecânica, sabe? Por isso que eu falo que ainda em 2023 a gente tem muito trabalho para fazer nesses setores, sabe? Então, antes de pensar em outros, né? Eu acho que tem um caminho ainda, tem muita coisa para a gente fazer. Você ouve sua mãe? Muito. É? Muito. O tempo todo? O tempo todo. Mas ela deixa descansar, vai se virar aí. Deixa. Não, assim, a gente tem, eu falo que eles gostam tanto do que faz, assim, que eles também não desligam, assim. Então, a gente cresceu com essa relação de trabalho no âmbito familiar, né? Então, final de semana tem dia que eu falo assim, não, gente, eu não quero falar de trabalho não, pelo amor de Deus. Mas é um assunto, né? Então, tem mamãe, tem papai, eu e meus 2 irmãos, né? Então, a gente fala... É impossível dentro de casa. É impossível. E assim, aí a Cecília, quando ela vê alguma coisa, ela fala, olha, presta atenção nisso. Então, assim, eu tenho uma super professora. E o Wilson, meu pai, está me ajudando muito com a Feira de Cachoeiro agora, porque ele conhece muito de infraestrutura de eventos. E quando a gente recebeu o desafio de fazer a Cachoeira Stone Fair com uma estrutura completamente provisória, eu cheguei para ele e falei assim, pai, você vai comigo? Porque, de fato, você precisa ter alguém que conheça. E ele conhece... Que já viveu isso lá atrás, quando não tinha estrutura. Porque é muita responsabilidade você trabalhar com tendas ali. A gente tem tenda de 110 por 30, 70 por 30. Eu falo que a gente está com quase todas as tendas do Espírito Santo estão em Cachoeiro de Itapemirim, assim, porque realmente a gente está com uma estrutura lá que é muito grande, assim. Então, isso, você começa a ter coisas que, se você não tem uma pessoa experiente para te ajudar, isso é muito complicado, assim, porque você tem uma ligação de água, uma ligação de esgoto, a energia, o transformador, quantos KVA são necessários, e isso são muitos anos de experiência. Então, eu falei, olha, eu acho que eu vou te tirar... Que já quebrou muita cara, né? Eu falei, olha, eu vou te tirar do descanso, você vai, e ele tá lá em Cachoeiro. Então, assim, isso é muito legal, assim, até aproveitar para agradecer, assim, a Milanês topou o desafio de fazer a Cachoeira Stone Fair esse ano porque a gente não queria deixar mais um ano sem feira, porque a gente sabe a importância da feira para o setor, para a economia capixaba e para a economia de Cachoeiro de Itapemirim. Então, assim, só que a gente, quando veio o desafio, eu falei, opa, vamos ver minha rede de apoio. E aí a gente construiu uma rede de apoio muito grande. Então, o setor falou, pode vir que a gente... Se precisar de uma máquina para fazer isso, uma máquina para fazer aquilo, a gente faz. A própria Prefeitura de Cachoeiro está me ajudando muito com todo o suporte, assim. Então, só foi possível a gente fazer a Feira de Cachoeiro por conta dessa rede de apoio, assim. Está sendo possível, né? Então, isso é muito legal, assim, ver também como todo mundo reconhece a importância, sabe? E como está todo mundo se dedicando para fazer aí uma edição especial, assim. Quando termina a feira, qual a sensação? UFA ou continua? É o UFA por ter feito isso, por ter concluído. Eu acho que, e aí quando a gente fala dessa edição da Cachoeira Stone Fair, é a primeira do setor de mármore no Brasil pós-pandemia. Então essa pra gente é aquele, eu acho que essa cachoeira é aquele... fizemos, né? Sabe? Assim, saímos daquilo que a gente passou e a gente... Rompemos, né? Isso aí. Mas a gente já está com a Feira de Vitória em fevereiro. Então, assim, eu acho que são, tipo, 2 dias de UFA. E a gente já tem que continuar. Então, assim, em setembro a gente tem uma agenda em Verona. Aí lá a gente aproveita para conversar com o grupo sobre os planos para o futuro. Então... além de visitar a feira, de participar, a gente também faz as nossas reuniões estratégicas lá. Então, assim, não dá tempo. Mas eu acho que romper isso, fazer essa edição da Feira de Cachoeiro, eu acho que ela vai dar um ufa, assim, por a gente ter concluído, né? Eu acho que ter virado a página, sabe? Eu acho que isso é importante. Legal, Flávia Milanese, a chefona da Cachoeira Stone Fair e da Vitória Stone Fair, que tá para chegar e por esses eventos todos que você está criando, que são a continuidade dessas feiras para fomentar o setor. Valeu, obrigado pelo papo. Obrigada pelo convite, assim, adorei. E assim, o Edcast já deixa aberto aqui, se você quiser trazer patrocinadores para nós, porque a gente sabe que o setor é muito rico, movimenta muita grana, não sei o que e tal. Legal, obrigado pela conversa. Não custa, né, perguntar, não custa. Legal. Obrigado pelo papo. Sucesso nas feiras aí que
que já estão programadas, sucesso nos novos projetos que vão chegar por aí, certamente vão chegar. Cada vez mais sucesso. Valeu. Obrigada, Edu. Obrigada pelo espaço mesmo. Adorei participar aqui com você. Legal, ótimo. Valeu.